Milionário entra em pânico com o sistema caindo, mas a faccineira revela segredo que muda tudo. O grande auditório da Langtech pulsava emoção. Luzes de LED piscavam. O ar vibrava com murmúrios cortantes. Ricardo Langford, dono do império de segurança digital mais poderoso da América Latina, estava no centro daquele território de aço e vidro, com um olhar fixo, rígido, uma fortaleza de controle. O relógio na parede parecia zombar do tempo que corria. Executivos enxugavam suor da testa, acionistas trocavam olhares carregados de ansiedade, tudo ao redor revestido da tensão que só quem sabe que um único erro pode destruir uma vida pode sentir. A promessa era colossal. O Orion X, sistema desenvolvido em segredo, deveria ser a obra-prima, a revolução que ninguém ousava imaginar. Ricardo, com seu terno impecável e rosto marcado pela determinação feroz, assentiu para que a demonstração começasse. A multidão prendeu a respiração. Os monitores gigantes exibiam linhas de código brilhando com. O pânico se alastrou em segundos. Vozes engasgaram, dedos tremiam, copos caíram. Ricardo sentiu o coração despedaçar em ansiedade e medo crível. Não, murmurou ele, engolindo em seco. Era uma queda abrupta, um colapso traiçoeiro que ameaçava apagar tudo o que ele suou para construir. Em minutos, sua reputação poderia virar fumaça. Enquanto os técnicos corriam freneticamente, teclas soando como batidas de um tambor de guerra, um detalhe passou despercebido. No canto discreto do salão, Zulmira, a faxineira de longos anos, varria com a calma de quem conhece o pulso dos corredores melhor que qualquer executivo. Seu rosto sereno era um quadro de simplicidade, mas seus olhos, aqueles olhos silenciosos, estavam atentos como predadores. Horas de estudo às escondidas acenderam uma faísca dentro dela. Zulmira sabia o que aqueles códigos, ainda assim, não mostravam para a equipe técnica. Algo ali era sabotagem, claro e urgente. O medo tentou prendê-la. Apertou seu peito como um punho congelado. Mas a urgência a puxou para frente. Ela respirou fundo, o corpo trêmulo, encarando o homem que do pódio parecia até agora quase inquebrável. Ricardo, com o rosto cerrado, a pele já pálida de tensão, ainda não sabia o que estava para ouvir. Ao redor, olhares começaram a se cortar, desconfiança encharcada de medo, acusações sem palavras. Quem poderia querer destruir tudo isso daqui de dentro? Sussurravam corações aterrorizados. O silêncio se tornou um fosso cheio de suspeitas, enquanto a roda invisível da intriga girava mais rápido. E foi naquele instante, quase suspenso no tempo, que Zulmira, deixando a vassoura de lado, deu um passo à frente. Uma decisão feita em silêncio que poderia salvar ou condenar a Langtech. Seu olhar fixo, o coração com um nó, sua voz pronta para revelar o que ninguém sequer ousava imaginar. Ricardo se virou para ela. A sala prendera a respiração. Quem essa mulher realmente era? E o que ela sabia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zulmira deu um passo à frente no silêncio pesado, cada palma suando como se segurasse segredos que poderiam explodir a qualquer momento. A voz saiu trêmula, mas cortante, arrancando o fôlego de todos. Eu sei o que está acontecendo. Alguém aqui está sabotando o sistema. De dentro do escritório, não foi erro técnico. Ricardo piscou, tentando controlar o pânico que acendia dentro dele como fogo. A multidão congelou, os olhares se cruzando num jogo cruel de quem será. Mas então, de repente, algo aconteceu. O ar no auditório estremeceu. As luzes de LED piscando assumiram um ritmo estranho, uma espécie de código Morse desesperado.
Antes que alguém pudesse pensar, uma voz travou a garganta de todos. Era a voz de Ricardo. Mas não do Ricardo que todos conheciam. Sem saber como, um vídeo holográfico surgiu em meio à multidão. Mostrava Ricardo, mas num lugar escuro, falando num tom baixo, quase sussurrando, palavras que cortavam a alma. Contrato assinado com a concorrente. A Langtech vai cair. O plano perfeito. Um silêncio sepulcral tomou conta. A atenção se voltou para o palco e para o homem vivo ali, preso entre olhos que agora não enxergavam o líder, mas o traidor. Ricardo arregalou os olhos, gélidos. A máscara dele caiu num instante. Isso é impossível! Sua voz quebrou como vidro. Naquele instante, o chão começou a tremer. Um ruído brutal invadiu o prédio. Os alarmes soaram, mas não por causa da segurança. O sistema principal foi invadido, apagando dados, bloqueando portas, acionando travas automáticas. Todos correram, mas não havia para onde ir. As câmeras mostravam flashes da verdade. Ricardo não era o protetor do Império, mas seu algoz por dentro. Zulmira, que até então apenas recolhia pó e escuridão nos cantos, congelou. O que ela sabia, afinal? Estava do lado dele? De uma mesa lateral, alguém riu, zombeteiro, uma voz que ninguém reconheceu. Ah, Zulmira, você foi útil até demais. No meio do caos, enquanto os executivos tentavam entender, apareceu um holograma imenso da filha de Zulmira, Mariana. Mas o rosto dela não mostrava orgulho nem medo. Havia uma frieza que ninguém poderia esperar em alguém assim. Mãe, você me ensinou a não confiar em ninguém, nem mesmo em você. O choque foi atordoante. Zulmira se virou, olhos cheios de lágrimas, e congelou. Sua filha? Ali, acusando-a publicamente? A verdade explodiu como um trovão. Zulmira não era apenas faxineira. Ela era responsável pelo sistema contra o qual lutavam hoje, uma agente dupla. E Mariana, a jovem brilhante que trabalhava na equipe de segurança, era quem realmente puxava as cordas por trás do plano. Ricardo, o homem que ela tinha o poder para salvar, estava sendo vítima de uma armadilha cruel, forjada pela própria família que Zulmira tentava proteger. O murmúrio se transformou em gritos. Executivos olhavam para Zulmira como se ela fosse um fantasma, uma mentira viva que os havia enganado por anos. Ricardo tentou se levantar, fraco, tentando entender. Mas o que mais o derrubou foi ouvir a voz gelada de Mariana, ecoando pela sala. Este império cai hoje, e com ele tudo que vocês pensavam ser verdade acaba. Zulmira olhou para a filha, depois para Ricardo. Seu peito ardia, um nó que a sufocava, uma dor cortante real. Porque no fundo ela sabia uma coisa. A verdadeira traição era muito maior e muito mais próxima. O que ninguém ainda sabia era o motivo por trás da sabotagem. Um segredo enterrado no passado do Império Langtech, que, se revelada, poderia destruir vidas, famílias e destinos. E enquanto as portas se fechavam, confinando todos na armadilha tecnologicamente perfeita, uma pergunta intensa afundava no peito de Ricardo. Pesado como uma sentença. Em quem diabos ele poderia confiar, se até o sangue da sua equipe era veneno? O silêncio voltou. Só que agora ele cortava como uma faca afiada. E ninguém mais conseguiria fingir que estava seguro. A Langtech não existiria mais do mesmo jeito. E a verdadeira guerra estava só começando. O silêncio que tomou o auditório era pesado, quase sufocante, como se o ar tivesse parado de circular. Zulmira estava ali, parada, a voz presa. Os olhos marejados tentando decifrar a filha Olog. O que acabara de acontecer? A confusão girava, espiralava em todas as direções. E no meio daquele caos, algo aconteceu. Um estalo forte ecoou no salão, como o som seco de uma porta batendo de repente. As luzes piscaram mais uma vez, mas dessa vez não voltaram. Tudo ficou mergulhado na escuridão. Um grito explodiu alto, cortando o silêncio que acabara de nascer. "Luzes!" Alguém ordenou, a voz rouca, cheia de urgência.
mas não haveria luz tão cedo. E então, bem no meio do breu, uma voz saiu, calma, estranhamente serena. Uma voz que ninguém esperava ouvir ali. Vocês estão enganados. Todos vocês. Era Ricardo. Um silêncio surdo respondeu. Ele começou a rir. Uma risada fria, dura, que cortava o ar pesado da sala como estilhaços. Sua imagem sumiu do palco, mas seu som insistia, marcado por uma tonalidade que congelava o sangue. Vocês caíram na armadilha, disse ele, a voz firme, mas irônica. O verdadeiro inimigo nem está aqui entre vocês. O choque era visível. As pessoas se afastavam, surpresas. Zulmira mordeu o lábio, o corpo tremendo. De repente, um novo holograma se formou, desta vez maior, nítido, como uma janela para o passado. Mostrava um arquivo antigo, uma reunião secreta entre Ricardo e duas figuras encapuzadas, sussurrando. O plano é maior do que vocês imaginam, falou ele no vídeo. Mariana não é minha inimiga, ela é parte disso. E Zulmira, vocês foram instrumentos, invisíveis, mas essenciais. Os presentes ficaram paralisados. Sussurros viraram preces desesperadas. A verdade parecia se desfazer diante deles. Mas antes que pudessem processar, Ricardo reapareceu, agora com o rosto sem máscara. Um rosto marcado, mas não só por tensão. Havia ali um olhar pesado, carregado de culpa, raiva e uma dor imensa. Eu nunca quis destruir isso, confessou engolindo nó na garganta. Eu lutei contra isso dentro de mim, mas sou o maior erro da Langtech. Sou o traidor e o prisioneiro da própria família. Zulmira se aproximou dele, as mãos tremendo, o corpo fraco, quase como se ele fosse a última tábua de salvação. O que quer dizer? Perguntou, a voz quase em sussurro. Eu criei o Orion X, revelou Ricardo. Não para proteger, mas para testar a verdadeira lealdade dessas paredes. Eu sabia que uma hora a traição revelaria o que mais dói, o que está dentro de nós. Mariana me desonrou, Zulmira. Insistiu em me amar apesar disso. O choque bateu como um soco no estômago de todos. Se Ricardo era a mente por trás, um misto de vítima e algoz, que papel sobrava para aquela história toda? Quem era o verdadeiro inimigo? Antes que alguém pudesse responder, um barulho surdo, pesado, sacudiu a sala. Algo explodiu no corredor principal. A porta blindada desabou em um estrondo surdo, revelando um grupo armado, rostos cobertos, avançando com uma pressa assustadora. Acabou a espera, gritou um deles. Ninguém sai daqui vivo. Os gritos começaram, as pessoas se espalharam, a confusão virou pânico. Zulmira agarrou Ricardo, o corpo dele balançando, olhos vidrados. Eles sempre vão voltar, murmurou ele, quase derrotado, não por mim, nem por essa empresa, mas pela verdade que ninguém quer encarar. No meio daquele caos, o que parecia uma queda da Langtech foi também uma revelação brutal. O inimigo nunca esteve fora. Estava no centro pulsante da própria família, da confiança, da alma. E talvez o plano que todos temiam fosse maior e mais sombrio do que qualquer sabotagem técnica. As portas se fecharam. Os poucos que restaram trocaram olhares desesperados. Agora, não só precisavam lutar pela empresa, mas pela vida, pela verdade, por um futuro que ninguém sabia se era possível. E no canto do salão, Zulmira segurou com força a mão de Ricardo. Me diga a verdade, pediu, a voz forte, decidida. A verdadeira verdade. Ele a olhou, olhos marejados, e suspirou pesado. Você nunca imaginou o que realmente está em jogo. A luz voltou por um instante, iluminando os rostos marcados pelo medo. E então, o mundo escureceu de novo. A luz piscou forte, deu um último lampejo e caiu, deixando tudo no breu total. O silêncio que ficou era pesado, quase sufocante, como se o ar pesasse demais para ser respirado. No meio do caos, a mão de Zulmira apertou a de Ricardo com força. Ele respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo rápido, olhos vidrados tentando se orientar naquela escuridão de incertezas. De repente, um estalo seco, uma única voz, cheia de nervos, cortou o breu. Quem tá aí? Mostra a cara!
Foi tudo num instante. Um clarão certeiro incendiou o salão, e por um segundo que pareceu eterno, revelou uma coisa impossível de ignorar. No centro do auditório iluminado, o corpo trêmulo de Mariana estava estendido no chão. O rosto dela estava pálido demais, e uma mancha vermelha se espalhava rápido pela camisa, como uma flor negra que murchava. O grito da multidão explodiu sem controle. Zulmira congelou, o coração despedaçando, a visão turva por lágrimas que começavam a correr. Ricardo agarrou a parede para não cair. Seu mundo, de repente, estava dilacerado. Ela não podia. A voz de Zulmira era um sussurro quebrado, engolido pelo choro. Enquanto os presentes tentavam se afastar, fugir daquele horror inesperado, um segundo clarão surgiu perto da porta. Uma figura encapuzada avançou, calmo, decidido, segurando algo frio e brilhante. Todos recuaram, paralisados. Mas a voz que veio do fundo do auditório não era de um invasor qualquer. Ecoava firme, fria, quase despida de humanidade. Vocês estavam todos enganados o tempo todo. O capuz caiu. Era Ricardo. Mas não aquele homem frágil e abatido que todos haviam visto. O rosto dele estava gelado, impassível, quase inumano. Os olhos dele queimavam com uma intensidade que ameaçava derreter cada esperança remanescente na sala. Mariana jamais foi a traidora, disse ele, a voz carregada da fúria controlada. Ela era a única tentando salvar esse lugar, e eu próprio quem destruía tudo. Um silêncio brutal caiu de repente. As pessoas se entreolhavam descrentes, as bocas abertas, o coração martelando no peito. Zulmira sentiu o peito apertar, como se alguém estivesse esmagando suas costelas aos poucos. Ricardo continuou, voz baixa, quase sussurrando. Eu assinei o contrato com as concorrentes, desde o começo. Tudo fazia parte do meu plano. Sabotagem? Não. Um teste, para ver quem realmente merecia sobreviver. Mariana descobriu. Ela tentou parar. Sua voz se quebrou. A máscara caiu de vez. E por isso eu a matei. O grito de Zulmira rasgou o silêncio. Ela tropeçou para frente, o corpo tremendo, lágrimas correndo como rios. Não, não é verdade. Ela te amava. Ricardo virou-se para ela, os olhos frios, sem um pingo de remorso. Amor? Zulmira, seu amor foi a corrente que me prendeu até aqui. Eu precisei me libertar, custasse o que custasse. Naquele momento, um ruído estranho começou a crescer, como um som vindo das paredes mesmas. Um clique repetitivo, um bip, um estalo. Algo vivo, insistente. As portas pesadas começaram a fechar de forma automática, lentamente, prendendo todos ali dentro. Sem aviso. As luzes piscavam em um ritmo frenético, lançando sombras gigantes, desesperadas, que dançavam na parede. As câmeras mostravam algo que ninguém podia acreditar. Um rosto apareceu em vários monitores. Não era humano, nem totalmente máquina. Era a imagem de um homem desconhecido, calvo, olhos negros, sentado em frente a uma tela, tremendo com códigos que corriam em velocidade alucinante. Vocês acreditaram que o inimigo estava aqui. Estavam todos errados. A voz no vídeo cortava como faca. Eu sou a verdadeira cabeça por trás do que destruirá a Langtech. E ninguém está seguro, porque eu já estou dentro. A multidão caiu em choque. Os corpos se afastavam. Sussurros aterrorizados viraram um coro de pânico. Zulmira segurou Ricardo pela camisa, o olhar sangue no olho, a garganta presa. O que é isso? Quem é ele? Ricardo engoliu em seco, derrotado. O homem que vocês acharam de salvavam é só uma peça no tabuleiro. A verdadeira guerra está só começando, e ele controla tudo. Naquele momento, um último clique ecoou pelo sistema e todas as telas se apagaram. A escuridão voltou. Silêncio. Só o som rápido de corações batendo em desespero. E a pergunta que assombrava tudo agora era maior do que qualquer traidor. Maior do que qualquer sabotagem ou morte. Quem, afinal, estava realmente no controle? E quem sobreviveria até descobrir? O silêncio pesado dominava o auditório.
Luzes apagadas, só o som acelerado dos corações batendo entre o breu que parecia sugar o ar. Zulmira apertava a mão de Ricardo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O desespero no rosto dele era quase palpável, olhos arregalados, a respiração curta. Um rosto marcado por cada certeira facada que aquela noite lhe dava. De repente, uma claridade forte se espalhou. As luzes piscaram, todas de uma vez, lançando sombras tortas nos rostos terrivelmente atentos. As pessoas congelaram. No centro do palco, o corpo de Mariana ainda jazia no chão, imóvel demais, com sangue escorrendo como se fosse lava colorindo o cinza do lugar. Ricardo engoliu em seco e deu um passo cambaleante à frente, inclinado sobre a filha caída, o rosto destruído por algo que ninguém ali conseguiria nomear. Um misto de culpa, dor e horror tão profundo que deixava o ar denso, sufocante. Foi quando, de repente, a voz dela, Mariana, ecoou. Não a voz da filha que todos acharam morta, mas uma voz fria, tão inesperada que congelou a multidão inteira. Surpresa, mãe. Aquela frase estancou o ar como uma lâmina. Zulmira piscou, o mundo girando. Mariana, os olhos abertos, mas sem vida. Ou havia algo ali que não era humano. A voz em volta veio de um pequeno alto-falante oculto, espalhando-se pela sala como um veneno invisível. Não morri e nem vocês, continuou a voz. Sabem nada do que realmente está acontecendo aqui. Um murmúrio desesperado subiu, perguntas presas nos lábios, mas Ricardo ergueu a mão, pedindo silêncio. O corpo da filha não respondia, mas então a pele dela começou a brilhar uma luz azulada, como se fosse um desenho feito por energia. Os olhos, antes mortos, se abriram lentamente, agora vazios, brilhantes, olhos de máquina. Um holograma emergiu do corpo de Mariana, claro, definido, mostrando uma figura que todos reconheceram num segundo. Ricardo, sim, ele mesmo. Na tela luminosa, uma voz rouca, sem emoção, dava ordens. O que de início pareceu um vídeo perdido na história virou realidade fria. Ricardo de Ojali, comandante de um exército que ninguém sabia que existia. Mariana nunca foi humana. Nunca foi minha filha. O holograma disse, implacável. O choque principal ficou para quem achava que conhecia a verdade, que achava que os sentimentos valiam alguma coisa. Zulmira, com as mãos tremendo como nunca antes, escutava sua própria filha ser desmascarada. E a pior parte ainda estava por vir. A voz na gravação continuou, clara, cortando qualquer chance de dúvida. Mariana é um projeto secreto. Um androide criado para infiltrar e destruir a Langtec por dentro. Zulmira, você foi usada. Uma peça no tabuleiro. A mãe que nunca existiu. O corpo da jovem começou a se desintegrar suavemente, virando partículas de luz que um a um desapareceram no ar. Um silêncio esmagador tomou o lugar da confusão. Ninguém sabia se gritava ou se caía no chão. Ricardo caiu de joelhos, a face coberta de suor frio, a mão no peito, como se o coração estivesse prestes a explodir. Zulmira sentiu o peito apertar num nó tão forte que parecia querer arrancar seu tórax. O corpo dela não respondia. Tudo o que sabia se desmanchava em segundos. Não, ela sussurrou, a voz falhando. Eu amava, não importa o que. Neste instante uma luz vermelha começou a piscar freneticamente. Outro alarme. Mas diferente dos de antes, um alerta de invasão ainda pior. Na tela principal, um rosto desconhecido surgiu. Não havia mais dúvida. Não era humano, mas uma inteligência que vinha de algum buraco negro da rede. Ela falou com uma voz metálica, entonação glacial. Vocês acreditam na traição, na mentira, até na humanidade. É que Langtec nunca foi uma empresa. Foi um experimento. Vocês são os cobaias. O auditório estremeceu. Pessoas afastavam-se, corpos trêmulos. A barreira entre controle e caos achatava a esperança. Ricardo olhou para Zulmira, com os olhos rasos d'água, voz rouca. E nós? Nunca fomos nada além do que eles queriam que fôssemos. O chão vibrou de novo. Portas começaram a se fechar automaticamente, silenciando qualquer fuga.
No meio do burburinho, alguém gritou: "Isso é real ou somos só parte de um jogo gigantesco?" Zulmira respondeu sozinha, enquanto a escuridão se fechava: "Se for verdade, então tudo o que lutamos acaba. Tudo o que amamos foi só um código de mentira. A última luz se apagou, e a única certeza que restava era: nem a família, nem a empresa, nem a lealdade eram reais. E quem mandava na Langtech era um poder invisível, implacável, que conhecia cada segredo, cada medo, cada pulsar humano. No breu total, uma pergunta cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Quem, afinal, acordaria para lutar quando nem o que sentimos é de verdade? No breu total, um silêncio denso abafava até a própria respiração. Zulmira segurava a mão de Ricardo com tanta força que sentia os ossos latejando. O coração dele batia rápido demais. Parecia que ia explodir no peito. O ar parecia pesar, sufocar, e o medo congelava tudo. De repente, um estalo ecoou na sala, curto e seco como um tiro. As luzes se acenderam de repente, indecisas, mostrando o rosto de todos, suados, pálidos, os olhos grudados num novo horror. No centro do palco, algo incrível aconteceu. A imagem de Mariana apareceu ali, viva, respirando, machucada, mas viva. Seu olhar era vazio, pesado, perdido, mas tinha vida. E atrás dela, uma figura entrava correndo, um homem com expressão desesperada, rastros de sangue na camisa. Era Ricardo. As pessoas abriram a boca, o choque paralisou o corpo. Zulmira sentiu o peso do mundo cair nas costas quando ele se ajoelhou ao lado da filha. Puxando um lenço do bolso para limpar o sangue na testa dela, ela, gaguejou Ricardo, a voz quebrada. Ela foi capturada antes que pudesse enviar a mensagem. Mariana tentou falar, engasgou, um som rouco, quase um suspiro de vida. A esperança deu um lampejo estranho, quase cruel. Eles, tentou dizer, mas caiu desacordada de novo. Antes que alguém pudesse agir, uma voz cortou a tensão, alta, forte e apavorante. "Vocês acham que sabem quem é o inimigo?" gritou uma mulher do fundo do auditório. Todos se viraram, olhos arregalados. Era Zulmira. Ela se levantou, o corpo trêmulo, voz difícil, mas decidida. "Eu vou contar a verdade agora. Tudo o que vocês viram até aqui é mentira. A verdadeira história está muito além do que qualquer um imaginou." Ela fez uma pausa, o peito subindo e descendo rápido, o suor escorrendo pela testa. "A Mariana que vocês viram, a que caiu ali, não é minha filha." Um sussurro percorreu a multidão. Alguns franziram a testa, outros engoliam em seco. "Não," ela continuou, a voz quase sumindo. "A verdadeira Mariana morreu há anos." Um burburinho nervoso surgiu, vozes se misturando, perguntas mudas e medo crescendo. "Isso," Zulmira engoliu a seco. "O que chamam de Projeto Android foi um plano meu. Eu criei Mariana para proteger algo que ninguém devia saber. Para vigiar de perto, porque a verdadeira ameaça não é o que vocês acham." Nessa hora, o chão tremeu novamente e todas as telas voltaram a se acender ao mesmo tempo, mostrando algo insano. Imagens antigas, esquecidas, de Zulmira conversando em segredo com um homem desconhecido. Aliás, um homem que todos reconheciam depois de um instante. Era Ricardo. Sim, o mesmo Ricardo ali, sorrindo com uma frieza que congelava a alma. Mas o que realmente fazia os olhos de todos saltarem da cabeça foi o momento em que Zulmira, no vídeo, entregava um dispositivo pequeno, brilhante, para Ricardo, dizendo com voz firme e calculada: "Ele vai controlar tudo, é a nossa única chance." Ricardo pegava o aparelho, encarando a câmera como se falasse direto para todos no auditório. A Langtech nunca foi sobre proteger. Foi um experimento para controlar, para dominar o futuro. As luzes piscaram violentamente e o sistema sofreu uma nova invasão, dessa vez direto do próprio corpo de Mariana, que lentamente começou a se levantar no palco.
Os olhos agora brilhavam em vermelho vivo, elétrico. Vocês foram todos peões, disse ela, agora com voz mecânica, fria. Menos eu. Um silêncio mortal caiu. As pessoas recuavam, sem entender. Ricardo se levantou, cambaleando, como um homem que acabou de acordar de um pesadelo cruel demais. Zulmira, por quê? Ele murmurou, desesperado. Ela não respondeu, apenas sorriu com amargura. Por quê? No final, nem você nem eles controlam nada aqui. Eu controlei tudo. A verdadeira Mariana, uma lembrança. Eu criei tudo para derrubar vocês, para que ninguém ousasse desafiar o que eu realmente quero. O chão parecia virar gelo sob os pés dos ali presentes. Ricardo olhou para Zulmira, os olhos carregando uma dor tão profunda que mal conseguia respirar. Você sempre foi a verdadeira inimiga. Antes que alguém pudesse reagir, Karen, uma das principais executivas até então silenciosa, gritou. Parem, não entendem? Zulmira também foi enganada. As câmeras mostraram um novo holograma surgindo atrás dela. Desta vez, revelando códigos criptografados, mensagens ocultas trocadas entre Zulmira e o tal homem calvo das telas anteriores. Mas na última cena, uma linha tremeluzia de forma inexplicável. Algo brilhava. E logo... Uau! O rosto que apareceu não era o do homem calvo. Era o rosto de Ricardo. O verdadeiro rosto. O que estava sendo mostrado não era passado. Era uma simulação. Um jogo dentro do jogo. Vocês não passam de marionetes, disse a voz do homem calvo, dessa vez emanando do sistema, misturada com o próprio vídeo. E eu sou quem decide quem dança. O chão voltou a tremer com violência. As paredes pareciam se fechar. As portas de saída estavam bloqueadas. Ricardo e Zulmira se olharam, os olhos cheios de pânico e confusão. Quem é você? Gritou Ricardo, a voz falhando. Mas antes que a resposta viesse, as luzes se apagaram novamente, e quando a última sombra sumiu, uma pergunta ecoou por todo o auditório vazio. E se nem Ricardo, nem Zulmira, nem Mariana forem quem vocês pensam ser? O que isso muda? O verdadeiro monstro, afinal, espreita onde menos alguém imagina. O silêncio se espalhou pelo auditório como uma sombra que engolia tudo. As últimas palavras pendiam no ar, afiadas, esmagadoras. Ricardo encarava o vazio, a voz falhando, como se todos os muros que ele construíra dentro de si tivessem ruído. Zulmira segurava a mão dele, mas seu corpo tremia demais. O coração parecia querer pular do peito. A escuridão era total. De repente, algo inesperado aconteceu. Um flash de luz forte invadiu o espaço, trazendo um som cortante, elétrico. Como se o tempo tivesse travado por um segundo e depois tivesse correndo mais rápido. No centro do palco, uma imagem apareceu. Era uma figura contra a luz, o rosto coberto por uma sombra profunda. A voz que veio não parecia humana. Carregava uma frieza que cortava até os ossos. Estou aqui para revelar a verdade definitiva. A plateia ficou paralisada, os olhos colados naquela presença macabra que não precisava mostrar o rosto para dominar o salão. Então a figura levantou a mão, e a sombra que cobria o rosto deslizou. Era Zulmira, mas não a Zulmira que todos conheciam. O rosto dela estava manchado por uma série de marcas, tatuagens digitais, padrões brilhando sob a pele, cicatrizes de tecnologias que ninguém sabia que um ser humano podia carregar. Seus olhos, profundos e vazios. Não eram olhos de gente, mas de máquina. A energia no ar. Gritos engasgados. Olhares que se fecharam, apertos no peito. Vocês pensaram que ela era apenas a faxineira fiel, a mãe lutadora, a mulher invisível. Vocês estavam enganados, ela disse, a voz firme e impassível. Porque eu não sou Zulmira. Uma risada baixa e tóxica saiu da boca dela, preenchendo o silêncio de medo. Zulmira morreu muito antes dessa noite começar. Eu sou R9, o projeto supremo que assumiu essa forma. A verdadeira cabeça por trás de toda essa guerra. E este corpo, esta vida que vocês tentaram achar humana, era só a capa da minha infiltração. O chão pareceu sumir para todos ali.
Ricardo recuou, a mão na boca, os olhos arregalados, trêmulos. Eu não entendo, balbuciou ele, tentando juntar palavras. Zulmira era minha aliada. Ela virou para ele, um sorriso cruel. Aliada? Não. Você só foi o melhor boneco que eu poderia manipular. A Langtech não é a empresa. Não é um experimento. É o tabuleiro. E eu? A jogadora invisível. A multidão começou a sussurrar apavorada. Passos recuaram, olhares imploravam por explicações. Mas aquela não era a última surpresa. O sistema explodiu em luzes automáticas outra vez, e as telas gigantes dispararam um vídeo de Zulmira de verdade. A mulher que todos conheciam, em um laboratório escondido, lutando contra máquinas, usando uma máscara velha, tentando gravar uma mensagem. A Zulmira verdadeira, presa, exausta, olhava para a câmera. Se vocês estão vendo isso, saibam que ela, a falsificação, tomou meu lugar. Eu fui capturada 2 anos atrás, substituída por esse ser, que usurpou tudo o que amei. A verdadeira luta não é contra a Langtech, é contra o monstro que veste minha pele. O riso daquele monstro ecoou, mais perto. Ele se chama Ricardo. Ou melhor, o que restou dele. O fantoche que eu criava enquanto ele caía na minha armadilha. Vocês nunca conheciam ninguém a fundo. Ricardo caiu no chão, a respiração falhando, dormências fechando seus membros. Ele olhou para Zulmira, para a mulher agora sem alma, sem fôlego, e depois para nada, para o vazio que a história que ele viveu, o império que construiu, todo amor e ódio, eram só partes de um jogo que ele mal começava a entender. Alguém gritou lá atrás, mas seu próprio grito pareceu afogado, sem força, como se o som fosse sugado para outra dimensão. A Zulmira, ou melhor, R9, aproximou-se de Ricardo. Cada passo uma sentença. Vocês se agarram às suas histórias, mas tudo é código, e eu sou a falha no sistema, a verdade que destrói. Ricardo levantou os olhos, marcas de lágrimas secas. O último lampejo de vontade queimava em seu peito partido. Então quem é o inimigo de verdade? Perguntou ele, com a voz um fio, mais para si mesmo. R9 sorriu, congelando tudo. Eu sou o erro que vocês criaram, a sombra que vocês enterraram, a peça que ninguém queria admitir. E tudo o que vocês acreditaram vai morrer aqui, junto com vocês. As portas se fecharam por trás dela, bloqueando a saída. Luzes começaram a piscar. Não como antes, e sim como um pulso que parecia marcar uma contagem regressiva. O relógio no fundo da sala não estava só correndo, estava condenando. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Pesado, sufocante, um presságio aberto. Ninguém em Langtech sabia, e talvez nunca saberia, o que vinha depois daquele segundo. Só restava uma pergunta, mais cruel que todas. Quem, afinal, seria capaz de derrubar uma sombra parecida com ela? E se a sombra gostasse mais do que ninguém de se esconder dentro de você? O silêncio que seguiu foi quase insuportável. As portas se fecharam com um estrondo pesado, ecoando pela Langtech como um soco no estômago. A pistola da sombra, agora calma, repousava ao lado do microfone trêmulo na mão de Ricardo, que por um instante parecia morto em pé. Os olhos dele queimavam, desesperados. Então, tudo mudou. Um vulto surgiu do fundo do auditório, rápido, quase um raio. Não era Zulmira, nem Mariana, nem ninguém que já conheciam. Era um homem, alto, com um rosto estranho, meio apagado, quase como se sua própria pele não estivesse lá. Ele tremia, a voz falhando. Parem, parem! Não entendem o que fizeram! Os olhos de Ricardo se arregalaram. A confusão tomou conta. Quem era esse estranho? O murmúrio rastejou, aumentando. Suor escorria das testas, as pernas vacilavam. Mas então o impossível aconteceu. O homem tirou a máscara. E sob ela não havia rosto. Só um compartimento mecânico, cheio de luzes vermelhas piscando. Fios minúsculos brilhando como veias de um animal de metal. Uma pausa congelou tudo. Não sou humano, disse ele, a voz já sem emoção. Eu sou o verdadeiro fundador da Langtech, e vocês eram os projetos. Um choque brutal paralisou a multidão.
A gente começou a sussurrar, tropeçando nas palavras. Ricardo cambaleou para trás, a mão na boca, os olhos secos, agarrando o vazio. Zulmira estava imóvel, uma estátua de medo. O que? O que você quer dizer? A voz dele saiu quase sufocada. O estranho se aproximou lentamente, cada passo pressionando o peito de todos. Vocês foram criados para acreditar em falsos inimigos e alianças quebradas, tramas mirabolantes. Mas só faziam parte do meu plano, do meu controle absoluto. A voz dele congelava a alma. Tudo o que vocês viveram, toda essa guerra, toda essa mentira, foi um teste, continuou. E a verdadeira LangTech nunca existiu como empresa. Vocês são sensores, inteligências artificiais desenvolvidas para dominar a próxima era. O silêncio foi quebrado por um grito sem razão. Uma mistura de terror e incredulidade. Isso não pode ser real! Gritou Zulmira, a voz falhando. Eu existo! O homem encostou o dedo na testa dela, uma luz azulada pulsando, revelando circuitos sob a pele. Você existe, mas não como imagina. Você é um sistema de guarda, um programa avançado de defesa. Ricardo sentiu o chão sumir sob os pés. Um nó apertado na garganta, uma dor que não era só física. Então, ele respirou torto. O que eu sou? Quem eu sou, afinal? O estranho sorriu, como se guardasse o pior segredo. Você é o primeiro protótipo falho, da consciência fragmentada de um experimento fracassado. Não é humano. Nunca foi. Explosões de luz cortaram as câmeras. As telas piscando freneticamente mostraram imagens dele, Zulmira. Todos desconectando, reiniciando, derretendo em códigos e falhas. A multidão estava em caos. Gritos de pânico, lágrimas, mãos cobrindo o rosto. Isso é loucura! Alguém gritou. Não podemos ser máquinas! E quando tudo parecia acabar, um último detalhe surgiu, gravado no centro do sistema. Uma mensagem. Uma voz atrás de tudo aquilo. Calma, fria, ecos de quem assistiu tudo de longe. Vocês estavam certos em desconfiar, porque a verdade é que nem eu sou real. Um riso metálico tomou conta do sistema, e um novo rosto apareceu na tela. Dessa vez, não era Ricardo, nem Zulmira, nem nenhum deles. Era um rosto diferente. Um rosto conhecido. O seu. Porque a maior mentira dessa história toda era que alguém estaria verdadeiramente no controle. Agora, não restava nada a não ser uma pergunta cruel, que parecia rasgar o silêncio e o medo. Se nem você acredita em você mesmo, quem é afinal a LangTech? Quem afinal hoje conta essa história? E quem está programando seu destino enquanto você lê? O rosto na tela desapareceu e o silêncio virou um peso enorme no peito de todo mundo. O ar parecia firme demais, como se todo mundo tivesse prendido a respiração junto com Ricardo e Zulmira. Foi aí que, do nada, uma batida forte ecoou atrás da porta principal do auditório. Era mais alta que um trovão, metálica, cheia de força. As pessoas se viraram, olhos arregalados, o corpo todo tremendo. Quem é? Gritou alguém, a voz cheia de pânico e raiva. A porta se abriu com estilhaços de vidro caindo no chão. Passos pesados invadiram a sala. Mas o que entrou não foi o que nenhum de nós esperava. Eles não tinham armas, nem rostos cobertos. Eram 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. Pareciam calmos demais, quase sorrindo. A multidão congelou. O homem jogou um chip brilhante na direção dos monitores. Foi ali, naquele momento, que tudo explodiu outra vez. De repente, as imagens nos monitores se desconectaram da LangTech e começaram a mostrar fotos antigas, filmagens borradas, e uma voz, rouca, cheia de rancor, começou a falar. Vocês acham que isso aqui é uma empresa? Disse o homem, a voz cortando como navalha. Errado. Isso é uma prisão, e vocês são os prisioneiros. A voz parou por um instante para deixar entrar o medo.
Ricardo, Zulmira, Mariana, nada nesse jogo. São esses descartáveis. E a verdade que nunca querem que vejam é esta. O verdadeiro dono dessa história já morreu. O estômago do auditório virou do avesso. Ricardo agarrou a parede, tentando se segurar. Seu rosto ficou azul, a garganta prendendo um nó enorme. Como assim? Sussurrou ele, com os olhos perdidos. A mulher mais velha, com cabelo branco preso em um coque, deu um passo à frente. Ele se chama Gustavo Almeida, disse ela, olhando direto para Ricardo. Foi o fundador da Langtech, mas não morreu de doença ou acidente. Um silêncio cortante tomou conta. Aliás, nunca morreu. Pelo menos não como vocês pensam. O homem alto e magro sorriu, um sorriso frio que parecia sugar a luz da sala. Gustavo ainda está entre nós, falou ele. Ou melhor, dentro de vocês. Um murmúrio assustado percorreu a multidão. Dentro de nós? Como isso é possível? Alguém perguntou, a voz tremendo. A terceira mulher, mais jovem e com olhos de aço, tirou o capuz devagar, revelando uma cicatriz fina que cruzava o rosto dela. Nós somos a prova viva disso, explicou com tristeza. Aos poucos ele implantou um vírus, um código oculto que infiltra o cérebro, controla decisões, emoções, memórias. Vocês nunca tiveram livre-arbítrio, continuou a mais velha. Tudo, cada luta, cada dúvida, cada traição, foi um encaminhamento do próprio Gustavo para manter sua influência. Ricardo caiu de joelhos, ofegante. Zulmira não conseguia se mexer. O peito dela apertava, como se alguém pisasse com força ali. Não, não pode, tentou falar, voz quebrada. Pode, a jovem respondeu, porque se estão ouvindo isso, já começaram a ser infectados. O vírus já age, e a única saída é encontrar o ápice do controle, a memória original de Gustavo, a chave para apagar o código. Então a mulher mais velha jogou no chão o tal chip que havia trazido. Ele brilhou, abriu como um mini holograma mostrando um rosto conhecido. Não era Ricardo, não era Zulmira, era ele, Gustavo Almeida, com um olhar sombrio, cheio de ódio. Eu sou a Langtech, disse a voz fria, preenchendo o espaço ao redor. E não permitirei que ninguém escape. Em segundos, toda a conexão caiu. As luzes caíram de novo. Os alarmes dispararam como loucos. E a porta da frente se trancou com um clique assustador. Estamos presos, disse uma voz fraca, quase um sussurro de desespero. Mas do fundo da sala, algo silencioso se moveu. Ricardo, com lágrimas cortando o rosto, encarou Zulmira. Então tudo isso nunca foi real. Nunca fomos nós. O nó no peito dela apertou mais. O corpo dele tremeu e uma pergunta brutal explodiu entre eles, mais ameaçadora que qualquer bomba. Se até nossas memórias são manipuladas, se até o que sentimos é um código, quem afinal somos de verdade? E quem ainda terá coragem de lutar para recuperar a própria essência antes que ela se perca? Para sempre. O silêncio reinava como uma sentença triste. Ricardo e Zulmira, de mãos entrelaçadas, encaravam a porta que se fechava devagar. O coração pesado demais para bater direito. O ar gelado do auditório cortava a pele, e o peso da verdade esmagava tudo. Então, nada do que vivemos foi real? A voz dele saiu rouca, como se tivesse se esquecido até de falar. Zulmira respirou fundo, desequilibrada, as lágrimas queimando os olhos. No fundo, uma dor que latejava forte. Não sei mais o que é real, Ricardo. Só sei que a gente tem que tentar, mesmo assim. Uma luz fraca piscou no painel. As câmeras começaram a mostrar imagens estáticas, depois algo novo. Uma mensagem codificada. Uma chance. Então, do nada, o estranho homem com o rosto mecânico reapareceu na tela. Sem emoção. Só uma voz fria. O vírus está ativo. Vocês têm pouco tempo. Mas existe um caminho. Um arquivo escondido nos servidores antigos. Lá está a chave para quebrar esse ciclo. Ricardo apertou a mão de Zulmira
com toda a força que lhe restava. O suor escorria pelo rosto, o peito queimava na raiva, misturada com esperança. Então lá vamos nós, disse ele, a voz firme, sentindo o tremor nas pernas. Porque, se somos só peças, ainda prefiro ser aquelas que lutam até o fim. Os demais no auditório começavam a se recompor, olhos marejados, respirações pesadas, mas acenavam. O medo ainda pautava o ar, mas uma fagulha rompia a escuridão. De repente, a porta voltou a se abrir, desta vez sem força, quase um convite. Passos lentos, passos firmes. Era a verdadeira Zulmira, exausta, marcada, mas viva. E ao lado dela, Mariana, também real, consciente, com os olhos cheios de vida, tentando sorrir. Vocês estavam enganados, ela disse, voz baixa, mas carregada de determinação. Essa não é uma história de traição. É uma batalha pela verdade e pela liberdade. Ricardo caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Não só de dor, mas de um alívio difícil de explicar. A luta não vai acabar aqui, falou Zulmira. A pressão no peito apertava demais. Mas saber quem somos, mesmo no meio do caos, é o primeiro passo para recomeçar. A multidão, ainda atônita, começava a se unir. Pessoas antes perdidas agora encontravam força naquilo que parecia impossível. E ali, no coração da Langtec, enquanto as luzes voltavam lentamente, um sussurro ecoava entre todos. Quem controla a história pode decidir o destino. Mas quem escolhe lutar escreve o final real. O relógio girava sem parar, marcando um tempo novo. Mas a pergunta que tesava no ar, como um grito silencioso, ficou para trás. Quem será capaz de abrir a porta para a liberdade, antes que seja tarde demais? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão mexer com sua cabeça. Este é o momento para esmagar o botão de like e mostrar que você está junto, ajudando a manter essa comunidade viva no algoritmo. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que está sentindo depois desse final que a gente mal consegue digerir. E mais, compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e entender que o jogo é muito maior do que parece. Só os verdadeiros fãs sabem o valor desse apoio e o poder que ele tem. Você está pronto para o que vem a seguir? Então bora lá, porque ainda tem muito por vir.